Povo de Deus, Jeremias, capítulo 21 e 22. Aqui nesse capítulo 21, nós já nos deparamos logo de cara com uma expressão que já tinha sido declarada, né, feita em capítulos anteriores, porque no versículo 2 há uma pergunta, e a pergunta é essa: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós sem bem pode ser que guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo a todas as suas maravilhas e os faça retirar-se de nós. Estão perguntando ainda por quê. E nós já tratamos isso em outros capítulos. Depois de narrativas tão terríveis, né, de injustiça social, de entrega de seus filhos a sacrifício a outros deuses, né, e sacrificavam crianças. Né? Eles adoravam a rainha dos céus. É uma idolatria bem aprofundada, injustiça social, assassinatos, que vai aparecer também aqui no capítulo 22. E eles perguntam ainda. E a resposta de Deus foi dura. Né? Vocês estão tentando guerrear e já estão resistindo? Porque nós aprendemos que o ataque da Babilônia ele foi gradativo. Cerco, vai lá uma empreitada, ataca, morre algum povo de Judá, aí vão avançando aos poucos. E eles estavam tentando resistir. E por que estava tentando resistir? Porque não estava aceitando a profecia de Jeremias. E ainda estão perguntando. Ainda estão perguntando. Ainda perguntas, mais uma vez nós temos esse contexto. Tu ainda tem a cara de pau de perguntar depois de fazer tudo isso, você ainda se vê como inocente. Meus irmãos, há muitas pessoas que fazem coisas absurdas no reino de Deus, ainda se vê como inocente. No mundo da política, isso aí, sabe, já não é mais novidade nenhuma. Mas essas coisas também acontecem dentro das igrejas. A pessoa faz uma porção de coisa errada, e ela pergunta, por que está acontecendo isso? Às vezes ela faz no oculto, só ela e Deus sabe, e começa as coisas a dar errado, ela começa a perguntar, Deus, por que isso, Deus? Meu irmão. Eu lembrei agora de um provérbio que fala que, mais ou menos assim, né? Que o pecado é como a escuridão e as pessoas nem sabem o que tropeçam. Só que nesse caso, as pessoas não sabem do provérbio. Mas eu acho meio difícil esse pessoal da Babilônia não ter ciência. É estranho. O negócio é tão claro, tão berrante, que tem dificuldade de acreditar que eles não sabiam. Aí vem a resposta de Deus dura. E sabe, eu lendo esse texto, né, essa resposta dura que Deus dá a partir do versículo 4, né, que ele mesmo vai se levantar, vai tirar as poucas armas que o povo de Judá tem. No versículo 6 ele fala, ferirei os habitantes dessa cidade, tanto homens quanto os animais, de grande pestilência morrerão. Quando eu vejo essas palavras duras aqui, veio algo no meu coração. E eu gostaria que você pensasse nessa possibilidade, nessa conjectura. Eu estou vendo Deus aqui sendo duro, e essas palavras duras aqui, na verdade, é um apelo de Deus ao arrependimento. É como o pastor, quando acaba de pregar, ele faz um apelo para a igreja e ele espera que as pessoas venham a se converter, a se consagrar, a mudar. Eu vejo aqui um sermão duro, não com apesar de ser um sermão duro, mas não com o objetivo final de matar, porque o objetivo final de Deus é sempre restaurar. Eu consigo perceber aqui um Deus apelando ao povo de maneira severa, de maneira dura, de maneira realmente aterrorizante, quase que tentando forçar o povo a finalmente tomar uma atitude de arrependimento. É o que eu vejo aqui nesse texto. Mas apesar da mensagem dura, apesar de Deus ser incisivo ali, esse povo não correspondeu à mensagem.
E nós já conhecemos o final de tudo: cativeiro, morte, desgraça. É isso, meu irmão. Deus fala, Deus orienta. Se não corresponder àquilo que Deus fala, e quando Deus fala, ele fala repetidamente, de forma repetidas, né? Ele fala várias vezes, não fala primeira, nem segunda, terceira, ele fala muitas vezes. E quando ele age para realmente dar a paga pelo pecado cometido. Mas antes disso, ele está ali, ele insiste. Meu irmão, minha irmã, Deus não tem insistido com você, não? Em algum ponto? Não tem, não? É algo que precisamos pensar. Capítulo 22, no capítulo 21 é predição sobre a destruição de Jerusalém por meio de Nabucodonosor. No capítulo 22 já tem algumas profecias contra a casa real, contra os líderes, contra os reis. Então são profecias mais específicas. Aqui é cidade, é geral. No capítulo 21 foi o geral. No capítulo 22 são pessoas mais específicas, líderes, responsáveis direto. A culpa é de todos, mas sobre algumas pessoas pesa muito mais, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então aqui profecia contra a casa real de Judá. Versículo 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Tá vendo? Então, entre os pecados graves aqui tem a questão do sangue inocente. Derramar sangue inocente aqui é matar. E observe que me parece que esse capítulo aqui, ele tá retratando um período anterior, um período inicial de exortação, né? Me parece que nem sempre a narrativa acontece na ordem dos acontecimentos. Então veja aqui um contexto onde ainda há aquele contexto anterior, ainda há uma exortação para mudança, ainda há tempo de mudar, né? Ainda não está tão generalizado, mas está grave. Eu vejo aqui um contexto ainda anterior, grave, mas não tão grave quanto no contexto final, ok? Então aqui uma exortação a essas pessoas, esses líderes. Olha o versículo 8: muitas nações passarão por essa cidade e dirás cada um a seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Assim como essa grande cidade. Então se lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Lembra lá quando eles saíram do Egito e que eles provaram a manifestação de Deus lá no Egito, na parte das 10 pragas? Quando eles saíram e eles continuaram a trajetória para a Terra Prometida, o que se ouviu muitos anos do povo de Israel era a seguinte referência: este é o povo que Deus livrou com mão forte do Egito. Outra grande referência é: este é o povo que Deus sustentou por 40 anos no deserto. Esse é o povo do Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. Esse é o povo do Deus Altíssimo, El Elyon. Então, quando eles tinham grandes referências dos grandes milagres que Deus manifestou na vida dele. Só que depois que vem o pecado, qual é a grande referência dele? A grande referência é falar que aquele povo ah, é aquele povo que o próprio Deus destruiu eles porque eles procederam de maneira errada. Que diferença, hein? Que diferença de legado deixado. Em um primeiro momento, em um primeiro momento, é uma referência boa, em segundo momento nós temos desgraça. E aí, mais uma vez vem aquela reflexão. Que tipo de legado nós estamos deixando
Que tipo de história nós estamos produzindo como denominação, como igreja e principalmente como pessoas individual, ok? Então, se não obedecermos, se você, meu irmão, se você, minha irmã, não obedecer, será história negativa na boca dos outros. De qualquer maneira, de acordo com a palavra, a gente vai ser história na boca de alguém. Mas o Pedro, o apóstolo Pedro, e o Sermão do Monte, e várias outras passagens mostram, ó, se alguém tiver de estar com palavras negativas com relação a você, que seja pelo menos por você fazer as coisas boas, por você combater pecado, né? Pagando preço por ser justo, porque até na justiça muitas vezes nós pagamos preço. Então, se alguém vos injuriar e vos perseguirem, né, que seja injúria e perseguição por causa do Evangelho. Que possamos, como diz Pedro, sofrermos como Cristo sofreu, né? Não como o ladrão da cruz, lá o outro, por ter roubado. Então, que o nosso sofrimento seja pelo fato de fazermos o bem e não como consequência do pecado. Tem uma nota aqui no capítulo 22, a partir do versículo 13, na minha Bíblia Plenitude, que eu quero ler para você. Diz assim, é uma nota referente ao versículo 13 até o versículo 19. Jeremias denuncia amargamente Joaquim, que ampliou e estabeleceu sua casa, versículo 14, por meio de desonestos, por meios, ele ampliou a sua casa, embelezou a sua casa por meios desonestos. Versículo 13. Essa ação é contrastada com a de seu pai, Josias, né? Versículo 15 e 16. Joaquim é condenado por ter uma conduta imprópria a um rei. Com ironia perspicaz, Jeremias sugere que ele é rei, mas por causa do luxo em sua volta do que por uma administração correta. Joaquim abordado em terceira e segunda pessoa, é agora plenamente identificado no versículo 18, e sua terrível morte é descrita no versículo 18 e 19. Então, esse rei, ele cresceu, teve riqueza. A tua riqueza é resultado de meio desonesto. Você é um corrupto. Né? Há muitas pessoas aí que estão com carrão, estão com casa bonita. É fruto do trabalho? Não, fruto da corrupção, fruto da injustiça. Né? O pouco que você tem, ou o muito que você tem, ou a realidade média que você tem, isso é suor do teu rosto, é resultado de malandragem, de politicagem, de corrupção. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que nós estamos falando do mundo inteiro. E há muitas pessoas se vendendo por bem menos. Eu já vou encerrando aqui, falando do versículo 21 e 22. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Ó, na tua prosperidade. Outro ponto importante você não pode esquecer. O pessoal estava em pecado generalizado, pecado profundo, pecados terríveis, pecados abomináveis, mas estavam prósperos. Nós temos aprendido que a prosperidade não é a resposta final para a santidade. Porque hoje as pessoas atrelam prosperidade à santidade. Se a pessoa é próspera porque ela é de Deus, se ela não é próspera porque ela não é de Deus. O fato dela ter coisa, o fato dela ter carro, de casa, do fato dela socialmente ter as coisas que gosta, né? Então as pessoas enxergam essa pessoa como de Deus, né? É um servo santificado, mas nem sempre é isso. Às vezes a pessoa está com esses bens, com essas questões externas, mas elas adquiridas por meio de corrupção, de coisas erradas. Então, é uma reflexão que precisam fazer. Da onde vem essa base? Ok? E se sendo coisa errada,
ela está próspera. Então, cuidado com essa ideia de atrelar diretamente que prosperidade é sinônimo de santidade, que não é. Porque, até pelo contrário, as pessoas veem as pessoas pobres, é pobre porque não está passando a cor direitinho. Nem sempre. Cuidado com esse estabelecimento padrão. Quem é pobre, quem não tem, é que não tem buscar direito a Deus, né? É um servo de pouca fé, de pouca santificação. Quem tem, é isso aí. Não, nem sempre. A promessa é para todos, mas é possível alcançar riqueza e prosperidade com corrupção. E cuidado para você não atrelar essa riqueza, santidade de corrupção, atrelar a santificação. Judá era uma potência mundial próspera, e isso é um dos motivos que eles não acreditavam que aquela cidade ia ser destruída. Encerramos aqui então, versículo 24. Ainda que Jeconias fosse, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Não importa a posição, pode ser uma posição de privilégio, né? Vai ser arrancado. Ainda que significa que não era aquilo. Mas mesmo se fosse aquilo, mesmo se tivesse tal posição, não ia adiantar nada. E o versículo 26 encerramos: lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para outra terra em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra da qual eles têm saudades, a ela não tornarão. Ok? E aqui o versículo 21 ainda fala: acaso é este Jeconias homem vil, coisa brada, coisa quebrada, ou objeto que ninguém se agrada? É. Então essa turma aí de Jeconias, esse descendente aí de Josias, o grande rei, eles entraram em uma decadência muito, mas muito grande. E aí, as consequências não poderia ser outra senão Babilônia. Se meu povo me adorasse, é? A palavra de Deus é fiel, como diz essa canção. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.